Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. Posso alcançar uma ideia da perfeição? Provavelmente pode, pelo especular, inventar, projetar, pelo dizer isso é feio e aquilo é belo, terá uma ideia da perfeição. Mas a sua ideia da perfeição, tal como sua crença em Deus, é sem nenhuma significação. A perfeição é uma coisa que se vive num momento não premeditado, e esse momento é sem continuidade. Portanto, a perfeição não pode ser encontrada com o pensamento, e nenhum meio pode ser encontrado de torná-la permanente. Só a mente que está muito quieta, que não está premeditando, inventando, projetando, pode conhecer um momento de perfeição, um momento completo. Pergunta: por que gostamos de nos vingar magoando aquele que nos magoou? Resposta: isso é reação instintiva, reação do instinto de conservação, não acha? Mas a mente inteligente, a mente que está desperta, que a esse respeito meditou profundamente, nenhum desejo tem de vingança. Não porque esteja procurando ser virtuosa ou cultivar o perdão, mas porque percebe que vingança é uma coisa estúpida, sem nenhum sentido. Mas isso requer meditação. Pergunta: gosto de aborrecer os outros, mas me irrito quando me aborrecem. Resposta: me parece que a mesma coisa acontece com as pessoas mais velhas. Em geral, gostamos de explorar os outros, mas não gostamos quando chega a nossa vez de ser explorados. O querer magoar ou aborrecer os outros denota um estado completamente irracional, você não acha? Esse estado provém de uma vida de egocentrismo. E sem você nem o outro, nenhum de nós gosta de ser aborrecido. Por que não param os dois de aborrecer um ao outro? Isso significa ser racional. Pergunta: qual é a função do homem? Resposta: o que você acha que ela seja? É estudar, passar em exames, arranjar um emprego e ficar nele para o resto da vida? É frequentar o templo, ingressar em grupos, introduzir reformas variadas em sua vida? É função do homem matar animais para comer? É função do homem construir uma ponte para o tempo passar, cavar poços em terra seca, descobrir petróleo, galgar montanhas, conquistar a terra e o espaço, escrever poemas, pintar, amar, odiar? É só isso a função do homem? Construir civilizações que desabam em poucos séculos, provocar guerras, criar Deus à própria imagem e semelhança, matar gente em nome da religião e do Estado, falar de paz e fraternidade, ao mesmo tempo que se usurpa o poder e se é cruel para com os outros? É isso que o homem está fazendo em torno de vocês, não é? E essa é a verdadeira função do homem. Pode-se ver que toda essa atividade leva à destruição e ao sofrimento, ao caos e ao desespero. Existe luxo em grande escala, lado a lado com a extrema pobreza. Doença e fome, lado a lado com geladeiras e aviões a jato. Tudo isso é obra do homem. E quando a vê, não pergunta a você mesmo: só isso? Não haverá mais alguma coisa que constitua a verdadeira função do homem? Se pudermos descobrir qual é a verdadeira função do homem,
Então os aviões a jato, as máquinas de lavar, as pontes, as hospedarias, tudo terá significado totalmente diferente. Mas se sem descobrirmos qual é a verdadeira função do homem, cuidarmos apenas de reformas, de remodelar o que o homem já fez, não chegaremos a parte alguma. Assim, qual é a verdadeira função do homem? Sem dúvida, a verdadeira função do homem é descobrir a verdade, Deus, é amar e não se deixar envolver em atividades egocêntricas. No próprio descobrimento do verdadeiro, encontrar-se o amor, e esse amor nas relações humanas criará uma diferente civilização, um mundo novo. Pergunta: por que veneramos Deus? Resposta: não me parece que veneramos Deus. Não ria. Veja, nós não amamos Deus. Se amássemos a Deus, não haveria essa coisa que chamamos adoração. Adoramos Deus porque o tememos. Há medo em nossos corações. E medo não é amor. O templo, o puja, as vestes sagradas, essas coisas não são de Deus. São criações da vaidade e do medo do homem. Só os que são infelizes, os que sentem medo, adoram a Deus. Os que têm riqueza, posição e autoridade não são entes felizes. O homem ambicioso é um ente humano muito infeliz. A felicidade só vem quando estamos libertados de tudo isso. E então, não adoramos Deus. São os infelizes, os torturados, os desesperados, que se arrastam para os templos. Mas se abandonarem essa suposta devoção e compreenderem sua desdita, eles serão então homens e mulheres felizes, porque descobrirão o que é a verdade e o que é Deus. Você já prestou atenção aos sinos do templo? Quando faz, o que você escuta? As notas ou o silêncio entre as notas? Se não houvesse o silêncio, haveria as notas? E se escutasse o silêncio? As notas não teriam mais penetração ou uma qualidade diferente? Mas raramente prestamos atenção a alguma coisa. E eu acho importante averiguar o que significa prestar atenção. Quando o seu professor está explicando um problema de matemática, ou quando está lendo a história, ou quando um amigo fala, lhe contando um caso, ou quando você se acha à beira do rio, ouvindo o sussurro das águas perto da margem, em geral, presta muito pouca atenção. E se descobríssemos o que significa prestar atenção, talvez o aprender tivesse um significado muito diferente e se tornaria muito mais fácil. Quando seu mestre te fala para prestar atenção em aula, o que ele quer dizer? Quer dizer que não deve olhar pela janela, que deve afastar a atenção de tudo mais e concentrá-la toda no que deve estudar. Ou quando você se acha todo absorvido num romance, sua mente está tão concentrada nele que, temporariamente, você perde o interesse por tudo mais. Essa é uma outra forma de atenção. Assim, pois, no sentido comum, prestar atenção é um processo de estreitamento, não acha? A meu ver, há uma atenção de qualidade completamente diferente. A atenção geralmente recomendada, exercitada ou praticada como enlevo espiritual, consiste em estreitar a mente e reduzi-la a um ponto, sendo isso um processo de exclusão.
quando faz qualquer esforço para prestar atenção, está em verdade resistindo a alguma coisa, ao desejo de olhar pela janela, de ver os que entram e etc. Parte da sua energia já se consumiu nessa resistência. Constrói uma muralha ao redor da sua mente para obrigá-la a concentrar-se de todo numa determinada coisa. E a isso chama disciplinar a mente para prestar atenção. Procura excluir da mente todos os pensamentos, menos um, no qual quer tê-la toda concentrada. É isso que a maioria das pessoas entende por prestar atenção. Mas eu acho que há uma diferente qualidade de atenção. Um estado mental não exclusivo. Isso é, que nada exclui. E pelo fato de não haver resistência, a mente é capaz de atenção muito maior. Mas a atenção sem resistência não é a atenção da absorção. A qualidade de atenção sobre o que desejo falar é inteiramente diferente disso, que geralmente se entende por atenção, e há nela possibilidades imensas, porquanto não se faz exclusão de nada. Quando você se concentra num assunto, numa palestra, numa conversa, consciente ou inconscientemente, levanta uma muralha de resistência à intromissão de outros pensamentos. E, portanto, sua mente não está toda presente, só está presente em parte. Por maior que seja a atenção que esteja prestando, porque outra parte da sua mente está resistindo a intromissões, desvios ou distrações. Vamos começar pelo outro lado. Você sabe o que é distração? Você quer prestar atenção ao que está lendo, mas sua mente se distrai por causa de um barulho qualquer lá fora. E então você olha pela janela. Quando deseja se concentrar numa coisa e sua mente se desvia dessa coisa, chama isso de distração. Então, uma parte da sua mente fica resistindo a essa chamada distração. E nessa resistência há o desperdício de energia. Mas se ao contrário, estiver cônscio de cada movimento da mente, momento por momento, não há então distração nenhuma, em momento algum. E a energia da mente não se consome no resistir a alguma coisa. Portanto, importa descobrir o que é atenção. Se escuta tanto o som dos sinos como o silêncio entre as batidas, esse escutar, em seu todo, é atenção. Analogamente, quando alguém fala prestar atenção, significa dar à sua mente não só as palavras, mas também ao silêncio entre as palavras. Se experimentar isso, verá que sua mente pode prestar atenção completa, sem distrações e sem resistência. Quando disciplina sua mente dizendo, não devo olhar pela janela, não devo observar os que entram e eu tenho de prestar atenção, ainda que deseje fazer outra coisa. Isso cria uma divisão de natureza sumamente destrutiva, uma vez que dissipa a energia da mente. Mas se escuta compreensivamente, incluindo tudo, não havendo, pois, divisão nenhuma e, portanto, nenhuma espécie de resistência, verá então que a mente é capaz de prestar atenção completa a qualquer coisa sem esforço algum. Você percebe isso? Está claro para você? Sem dúvida, disciplinar a mente para prestar atenção é provocar sua deterioração, o que, entretanto, não significa deva a mente estar a pular para todos os lados, tal qual um macaco. Mas afora a atenção da absorção, são aqueles dois estados os únicos que conhecemos. Ou procuramos disciplinar, comprimir a mente de tal maneira que ela não possa se desviar, ou simplesmente a deixamos à solta, saltando de uma coisa para outra. Pois bem, o que eu estou descrevendo não é um meio termo entre os dois.
Ao contrário, não tem nada em comum, nem com um e nem com o outro. É uma atitude completamente diferente. É estar totalmente desperto, de modo que a mente se conserve atenta a todas as horas, livre do processo de exclusão. Experimente o que estou dizendo e verá com que rapidez sua mente pode aprender. Você pode ouvir uma canção ou um som e deixar sua mente penetrar dele tão completamente que nenhum esforço se faz para aprender. Afinal de contas, se sabe escutar o que o seu professor está expondo a respeito de um fato histórico, escutar sem resistência alguma, porque há espaço e silêncio em sua mente, e, portanto, nenhuma distração, você se tornará ciente não só do fato histórico, mas também do preconceito com que o professor, porventura, o está traduzindo, e também de sua própria reação. Vou lhe dizer uma coisa. Você sabe o que é o espaço? Há espaço aqui nesse local. A distância entre aqui e a sua hospedagem, entre a ponte e a sua casa, entre esta margem do rio e a outra. Tudo isso é espaço. Há também espaço na sua mente? Ou ela está tão atulhada que nenhum espaço resta? Se há espaço em sua mente, então nesse espaço há silêncio. E desse silêncio vêm todas as coisas. Por que então podeis escutar, podeis prestar atenção sem nenhuma resistência? Eis porque é tão importante haver espaço na mente. Se a mente não está atulhada de coisas, se não está incessantemente ocupada, então ela é capaz de ouvir os latidos daquele cão, o barulho do trem que ao longe atravessa a ponte, e ao mesmo tempo estar plenamente cônscia do que está sendo dito por uma pessoa nessa sala. A mente é então uma coisa viva e não está morta. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.